Eu acho que eu ia jogo contra 12, né? O árbitro e mais o time do Santos. Eu acho que com respeito, Ceará nós jogamos mal, o CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12 aí fica difícil. Você vir aqui jogar, o Wilton pra mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível e impossível, na dúvida. E outra, será que a gente está preparado para jogar, para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil, do alto nível? Um árbitro ter medo de marcar as coisas? Respeito muito o Wilton, mas o que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, isso não justifica, mas o Wilton hoje, irreconhecível, assim, pela qualidade que ele tem, pelo nível que ele apita, ele deixasse levar pelo nível muito baixo que ele apitou hoje. Ô Cássio, tem algum lance específico que você acha que o Wilton errou? A gente fala muito, nós queremos chegar num nível Premier League, campeonato, sei lá, italiano, um nível coisa. Pelo amor de Deus, quer dar uma falta na hora do gol ali e lance, tipo, com todo respeito, não pode fazer falta, que ele dá cartão, eliminou o time todo. Cartão, deixa eu falar, eu fiquei suspenso porque eu acho de cera, eu faço cera, não tem problema não. Mas tipo, o Brasil fez bastante cera, não deu nem cartão, nem ameaçou, sabe? Então, você vai minando o jogo, vai minando, vai ficar do jeito dele. O jogo do Santos era bem organizado, esse contra-ataque, eles foram efetivos, não tiro o mérito deles nesse sentido, mas eu acho que o árbitro hoje foi muito mal e tendenciou para a equipe do Santos. Quando tem que criticar o Neymar, quem me acompanha sabe que eu critico, não tenho rabo preso com ninguém. Agora, esse drible que o Neymar deu no Fabrício Bruno hoje, que ele entortou o Fabrício Bruno, isso aqui é típico de gênio, gente. Isso aqui só gênio é capaz de fazer. Um jogador bom daria o primeiro. Agora o segundo é pra gênio, é pra craque, é pra cima da média. E eu torço muito pra que esse cara volte a ser muito acima da média. Porque é disso que a seleção brasileira precisa, de craque. Olha o que ele fez com o Fabrício Bruno, deu até pena do Fabrício Bruno. Se tem uma lei que não falha, é a tal da lei do ex, né? Joga no homem que o homem resolve. O Cruzeiro tinha voltado um pouco desligado nesse segundo tempo, né? Deu mole ali, a zaga, se não me engano, o gol do Santos foi nas costas do William. Mas é isso, reagiu rapidamente e tomaram só que... Galera, isso aqui não existe, não. Marcar falta num lance desse do Matheus Pereira no Zé Rafael e pior, anular um gol legal por causa de um lance como esse, cara, isso mostra que os árbitros do futebol brasileiro, eles não sabem a regra. Olha como o VAR é ruim, olha como os árbitros são ruins, porque aí muita gente vai falar, mas não foi o árbitro não marcou, foi o VAR. Foi o árbitro sim. Porque o árbitro ele não teve culhão suficiente, ele não teve coragem suficiente para bancar a decisão dele. Ele estava do lado do lance, do lado. Isso aqui, eu vou mostrar o lance, cara. Isso não é falta nunca, isso é futebol, isso aqui não é basquete. Cara, tem contato. Gente, anular o gol do Cruzeiro do Caio Jorge por causa dessa falta aqui, pra mim, foi um absurdo. Pra mim mostra como o VAR é ruim no futebol brasileiro e como os árbitros não têm personalidade. Porque me dá vergonha. Eu teria vergonha se eu fosse um árbitro sem personalidade assim. De não marcar falta estando do lado do lance, ir no VAR, ver essa imagem que a gente vai ver aí agora e mudar de opinião. Cara, a arbitragem brasileira é muito ruim e muitos times são prejudicados por causa disso, tá? Cara, isso aqui é uma vergonha. Anular um gol do artilheiro do campeonato, o cara podendo ter mais um gol no campeonato ainda, o Cruzeiro podendo somar pontos, brigando na liderança e ser prejudicado por causa disso aqui, pra mim é brincadeira. Vê o lance aí. Vamos destacar agora a vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Uma grande vitória, hein? O Santos tem que levantar as mãos aos céus e agradecer por ter perdido o primeiro tempo por apenas 1-0. O Cruzeiro massacrou o Santos no primeiro tempo. E mais uma vez, o goleiro Brazão foi o grande destaque do time santista. E por conta dele, o Santos vai para o vestiário no intervalo do jogo, perdendo por apenas 1-0. E aí, no intervalo, o técnico Kleber Xavier faz 3 ótimas modificações. Ele muda o Santos completamente. Ele colocou em campo o Cavalheiro no lugar do Roleiser, o Tiquinho no lugar do Barreal e o Zé Rafael no lugar do Rincon. Pôs 2 linhas de 4, bem postadas,
bem compactas, à frente do goleiro Brazão, e o Santos, que sofreu 10 finalizações no primeiro tempo, com 5 grandes chances do Cruzeiro, no segundo tempo foram 9, é verdade, mas apenas uma grande chance. E o Santos, que não fez nada no primeiro tempo, absolutamente nada, tornou-se um time mais agressivo e perigoso ao adversário na etapa final. Virou o jogo para 2-1. O primeiro gol foi marcado pelo Guilherme, numa ótima jogada do Cavalheiro pelo lado direito, e depois, pelo lado esquerdo, o Guilherme devolve o presente e o Cavalheiro faz o gol da vitória. Os dois jogadores, Guilherme e Cavalheiro, foram, juntamente com o goleiro Brazão, os 3 melhores atletas em campo. O Cruzeiro perdeu o jogo por conta da sua ineficácia no primeiro tempo, quando poderia ter feito mais gols. Pecou na finalização, em algumas oportunidades, mas é claro que em grandes momentos, em grandes lances, o Gabriel Brazão foi muito importante. Evitou o gol, mais um gol do Cruzeiro. Repito, o Cruzeiro poderia ter virado o primeiro tempo com 4-5-0. Poderia, não seria exagero nenhum. O volume do Cruzeiro foi absurdo, absurdo. O Santos não jogou nada. O Santos parecia um time de Série D do Campeonato Brasileiro jogando contra um time de Série A. O líder, que era até então o vice-líder do campeonato. Com esse resultado, o Flamengo então fica na primeira colocação, estou puxando aqui a tabela, do campeonato com 40 pontos, 37 do Cruzeiro, só que o Flamengo tem um jogo a menos do que o time mineiro. Então, se em caso de vitória, o Flamengo pode abrir 6 pontos para o segundo colocado, que é o Cruzeiro nesse momento. Palmeiras tem 36 pontos e tem 17 jogos. E ele pode chegar a 42 pontos e ficaria a 1 ponto atrás do Flamengo. Quer dizer, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro sendo disputado por Flamengo e Palmeiras. Quanto ao Santos, ele sai de uma situação bem incômoda. Hoje é o 14º colocado no campeonato, tem 21 pontos ganhos, 5 pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Vitória importantíssima, foi a 3ª vitória do Santos fora de casa nesse campeonato. Anteriormente, tinha batido Vitória em Salvador e o Fortaleza em Fortaleza. Agora conseguiu uma vitória maiúscula. Um triunfo, olha, irretocável pelo segundo tempo perfeito que o Santos jogou contra o time mineiro. Grande vitória. E como diz o torcedor do Santos, de virada é mais gostoso.